Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. E o Flamengo vem para esse jogo contra o Pirâmides cheio de mudanças no time titular e com ótimas chances de Pedro conseguir atuar nesse jogo. Tem também o argentino Sosa sendo especulado no Flamengo. Será que ele vem para 2026? Vem comigo que eu te conto no vídeo. E aí, torcedor rubro-negro, tá ansioso para esse jogo de amanhã? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Torcida dividida é mó barato. Amanhã tem Flamengo e Pirâmides do Egito, semifinal do Intercontinental. A Globo transmite ao vivo a partir de 1h30 da tarde, bola rolando às 2h. Se o Flamengo ganhar, aí vai pegar o poderoso Paris Saint-Germain na grande final. Deixa eu conversar com o Carlos Gil, que está em Doha. Tá tarde da noite aí, né? Ninguém aí atrás e tal. Traz aí as informações do Flamengo pra gente, Gil. Bom falar contigo. Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Não tá tão tarde assim, tá escuro, mas não tá tarde. 7 horas da noite, passa um pouquinho das 7 da noite aqui. O Flamengo terminou agora há pouco o último treinamento aqui no CT, que serve como base rubro-negra na capital do Catar, para jogar essa semifinal de amanhã. E quem passar, como você disse, enfrenta o PSG, que já está pré-classificado, né, como campeão europeu. O adversário é o Pirâmides do Egito. Aliás, o técnico do Pirâmides jogou toda a responsabilidade para cima do Flamengo, disse que o Flamengo é favorito, mas que espera surpreender. Do lado do rubro-negro, Felipe Luiz veio com um discurso de humildade, pé no chão, é um jogo de cada vez, nem quis responder nada sobre Luiz Henrique, sobre Paris Saint-Germain, elogios do Luiz Henrique ao Flamengo, nada, ele só está pensando no Pirâmides e nesse adversário que tem uma defesa sólida, tem o Mayele, que é um atacante forte da República Democrática do Congo. Essas são as preocupações do Felipe Luiz. Ele não confirmou se vai mexer no time, ainda vai se reunir, né, com a comissão, o departamento médico, a comissão técnica, qualquer jogador que possa ter sentido aqui ou ali, mas o certo é que o Pedro, essa é a boa notícia, o atacante que não joga desde 23 de outubro, primeiro jogo das semifinais da Libertadores contra o Racing, ele tem participado normalmente dos treinos, vai ser relacionado, não como titular, claro, mas existe uma possibilidade de o Pedro ser utilizado durante alguns minutos, conforme o desenrolar da partida contra o Pirâmides, obviamente. Então, bora ouvir o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, falando sobre essa possível volta do atacante Pedro ao time. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. O nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa, assim, ter minutos no jogo de amanhã. Quem voltou bem de lesão também foi o Léo Ortiz, zagueirão. Bateu um papo exclusivo com a nossa equipe lá em Doha. Bora ver. Doeu no corpo e na alma. Ficar afastado na reta final das principais competições do ano, sem poder ajudar como gostaria, dentro de campo. É uma lesão chata, uma lesão que talvez em alguns momentos você vai ter que conviver um pouco com algum incômodo. A lesão no ligamento do tornozelo direito aconteceu em outubro, no Maracanã contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Léo Ortiz voltou contra o Racing, no jogo de volta da semifinal da Libertadores. Mas sentiu novamente, precisou parar e deixar de lado um desejo individual na decisão do torneio. Ali não era o momento de ter uma vaidade e de pensar mais em mim do que no time, porque no final de tudo o título era uma coroação também do que eu tinha feito durante toda a competição. E por esses caprichos do destino, Danilo jogou no lugar dele e fez o gol do Tetra. Numa jogada forte desse Flamengo, a bola parada, que transformou os zagueiros em protagonistas ao longo da campanha. Meu gol contra a LDU no começo do jogo, onde era um jogo que a gente podia até cair fora, depois o gol do Léo contra o Tátira e agora o gol do Danilo na final, né? Às vezes o adversário está muito fechado, você vai fazer um gol na bola parada, o adversário tem que se abrir e aí você consegue marcar mais gols. De volta ao time titular contra o Cruz Azul, Léo Ortiz quase marcou novamente de cabeça em jogada de escanteio. Sanches salvou em cima da linha. Ortiz atuou durante os 90 minutos e se mostrou recuperado para colaborar no último desafio da temporada. Tentar ganhar mais uma taça e projetar um 2026 de grandes realizações. O sonho de jogar uma Copa do Mundo com a seleção. Já estive lá, então sei como é esse ambiente e o quão bom deve ser estar dentro de uma Copa do Mundo. E uma possível oferta do mercado europeu. Lógico que sempre brilha a questão de jogar no futebol europeu. Eu sou
muito feliz aqui no Flamengo, disputando todos os títulos. Esse ano foi um ano muito especial para mim. E a partir do momento que a temporada se encerrar e a gente pode sentar numa mesa e pensar no que for melhor para todo mundo. Você sabia que no Pirâmides tem um Zico, cara? Exatamente, o cara tem o mesmo apelido do maior ídolo da história do Flamengo. O Pirâmides do Egito tem só 7 anos. Nessa curta história, alguns nomes conhecidos do torcedor brasileiro já passaram por lá. Ribamar, ex-Botafogo, ex-Vasco. Keno, que hoje está no Fluminense, na época era cabeludão, ó. E o Rodriguinho, bicampeão brasileiro com o Corinthians. Mas nenhum deles tem um nome mais pesado que esse cara aí, ó. Mustafa Zico, camisa 30. Pois é, o Pirâmides tem um Zico no time, gente. Quando eu era pequeno, meu pai me mostrava vídeos do Zico e fico feliz de ter ficado conhecido com o nome de uma lenda do futebol como ele. E agora poder jogar contra o Flamengo, que era o time do Zico. Zico é o apelido. O nome mesmo é mais difícil de pronunciar. Mustafa Mohamed Zaki Abdel Rauf. Esse gol aí ele marcou contra o Auckland City da Nova Zelândia em setembro, na estreia do Pirâmides nesse Intercontinental. O Pirâmides tem um atacante brasileiro, o Everton, que conhece bem esse Zico aí. E aí, o homem faz valer o apelido mesmo? Difícil, tem que ser sincero. Comparar com o Zico, vamos combinar, né? É difícil pra qualquer um, pô. Quem tem Zico tem tudo. O Flamengo enfrenta o Pirâmides neste sábado e a expectativa é de um público melhor no estádio Ahmad Bin Ali. Contra o Cruz Azul, apenas 7.108 torcedores. O Catar tem uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas. A comunidade egípcia corresponde a mais de 10%, entre 300 e 350 mil pessoas. Os dois países não fazem fronteira, já tiveram crises diplomáticas, mas são grandes parceiros no Oriente Médio. Eu moro aqui há 15 anos. Nós chamamos o Catar de nosso segundo país, diz o egípcio Abdullah. Este é o Layali Al-Kahira, ou traduzindo, As Noites do Cairo, famoso restaurante egípcio no centro de Doha. Abdullah está com o primo dele, que viveu mais de 2 décadas no Catar, mas voltou para o Egito. Ismail acabou de chegar depois de 5 anos sem visitar o Catar. Veio para ver o jogo entre Flamengo e Pirâmides. O clube tem um projeto ambicioso, está investindo bastante. Não à toa ganhou a Champions League africana, diz Ismail, que na verdade torce para o Al-Ahly. O Pirâmides tem apenas 17 anos de história. Fundada em 2008 com outro nome em outra cidade. Em 2018, o milionário saudita Turki Al-Sheikh comprou o clube, trocou o nome e o levou para o Cairo. Um ano depois, ele vendeu o Pirâmides para o saudita Saleh Al-Shamsi, que passou a investir pesado no time. Nesta temporada, trouxe o brasileiro Everton, que estava na Tchequia por 2 milhões e 800 mil euros. Muita gente não gosta do Pirâmides porque é um time privado, com dono. Clubes como o Al-Ahly, Zamalek e Ismaili têm muito mais torcedores, explica Abdullah, que vai torcer para o Flamengo. Ele citou os 3 clubes do Egito com maiores torcidas. Segundo ele, se fosse qualquer um desses jogando no sábado, Doha estaria tomada por fanáticos e barulhentos torcedores. Mas como é o Pirâmides, a tendência é ter menos gente. Já eu não torço para o Pirâmides, mas gosto do time porque eles jogam bonito, que nem o Flamengo. E tem o Fiston Mayele, atacante do Congo, alto, forte, habilidoso e que faz muito gol. Ismail avisa, não menosprezem os egípcios. Somos menos famosos, mas sabemos jogar bola. O Senise prometeu que ia trazer essa matéria pra gente. Lembra, Jailson? Lembra, Mário? Falou. Lembra? Não. Falou, né? Vocês vão ver como o impacto aqui da cultura egípcia é importante. E tá aí, então, tá prometido e tá pago, hein, Senise? Tá pago, Bruno? Olá pra você, olá Jailson, olá Mário, olá fãs de esporte. Olha, não apareceu na matéria, mas esses 2 caras que eu entrevistei conheciam ali o dono do restaurante e eles não me deixaram pagar a conta, viu? Jantei, comi bastante com eles e não gastei nenhum centavo. Realmente, o povo egípcio é um povo muito simpático, muito legal. E
como mostra a matéria, né? Tem bastante egípcio por aqui e vai chegar mais até a partida de amanhã do Pirâmides contra o Flamengo. Bom, eu estou em frente ao CT Al-Ersal, onde o Flamengo treina nesse momento. Tivemos mais uma vez acesso àqueles 15 minutos iniciais. Pedro, mais uma vez treinando com o elenco, todo mundo à disposição do Felipe Luiz. Antes disso, o Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva no estádio, onde acontecerá a partida de amanhã. O Ahmad Bin Ali falou sobre o Pedro, falou que espera dar minutos de jogo para o Pedro. Provavelmente não será titular, mas segundo o Felipe Luiz, ele quer dar pelo menos alguns minutos para quem sabe, se o Flamengo passar, chegar ainda em melhores condições na final contra o Paris Saint-Germain. O Felipe Luiz, apesar de comentar sobre o Pedro, falou que não pode dar nenhuma dica sobre o time que vai jogar contra o Pirâmides, mas falou, deu até uma ideia mais ou menos do que pode acontecer. Ele disse que o Flamengo tem alguns jogadores, né, acima dos 30 anos, entre 32 e 33 anos, e que esses jogadores têm mais dificuldade para se recuperar, tendo apenas 3 dias, né, entre um jogo e outro. Então é possível que alguns desses jogadores com mais de 30 anos que começaram como titulares, talvez comecem no banco. A gente está falando de Arrascaeta, talvez um Jorginho. Vamos ver como é que o Felipe Luiz escala o Flamengo para a partida contra o Pirâmides. E nessa mesma coletiva, o Felipe Luiz falou sobre a dificuldade de chegar aqui nessa Copa Intercontinental e sobre as qualidades do Pirâmides. Vamos ouvir então o treinador do Flamengo. Primeiro, é difícil esse torneio, mas o mais difícil é chegar nesse torneio aqui para mim. Muito difícil você chegar a disputar esse torneio, porque tem que passar. Isso quer dizer que você teve que passar por muitos desafios durante a temporada e ganhar a Libertadores. Bom, o Pirâmides tenta jogar, tem jogadores que têm muito bom pé, mas o que eu vejo a grande força da equipe deles é a forma como eles defendem. Essa para mim é a grande força desse time. Então eu espero um jogo onde vamos ter que ter bastante paciência para poder entrar nesse bloco defensivo deles. O principal é que os jogadores estejam com essa criatividade e essa ousadia em dia para esse jogo de amanhã. Tá aí o Felipe Luiz. Depois dele falou o treinador do Pirâmides, né, o Krunoslav Jurčić, croata, que disse que sim, sem dúvida, o jogo mais importante da história do Pirâmides, como a gente viu no VT, na matéria que entrou um pouquinho antes da minha entrada ao vivo aqui. Apenas 17 anos de história, então esse clube novo está vendo essa partida como a partida mais importante da história do clube até o momento. Depois do Flamengo treinar aqui, é a vez do Pirâmides treinar nesse mesmo CT, campos diferentes, né? Mas treinar nesse mesmo CT. Última atividade das duas equipes antes de se enfrentarem amanhã para ver quem decide essa Copa Intercontinental contra o PSG. O Senise, então, só para deixar claro, alguns jogadores, aqueles com mais de 30 anos, esses vão ser reavaliados, é isso? Para serem confirmadas as escalações? O Felipe Luiz falou. Não vou dar nenhuma dica sobre o time, mas é fato que a gente tem jogadores com mais de 30 anos e para esses jogadores é mais difícil se recuperar 100%, né? Totalmente, tendo apenas 3 dias entre uma partida e outra. Ele não falou que esses jogadores não poderão jogar, não falou que eles vão começar no banco de reserva, mas ele comentou isso sobre os jogadores acima de 30 anos sem ser perguntado exatamente sobre essa idade. Então, ele talvez tenha dado uma dica aí de que alguns desses jogadores acima de 30 anos podem entrar e, mais uma vez, ele elogiou, né, o elenco do Flamengo. Opções para colocar, ele tem várias, né? Então vamos ver, talvez um ou dois, ou alguns desses jogadores acima de 30 anos comecem no banco de reservas na partida contra o Pirâmides. Obrigado, viu, Senise? É uma partida decisiva, mas também com essa preocupação frequente aqui no futebol brasileiro, Jailson. Preocupação frequente, mas é jogo decisivo, reta final, não. Tem que poupar ninguém, não. O Arrascaeta? Não, tá maluco? Jorginho. Que ideia? Não. Tem que poupar ninguém, não. Vai com todo mundo aí. Chega no segundo tempo, se já tiver um placar um pouco mais tranquilo, você faz as mudanças, faz o controle de minutagem. Aí você tira com 60, 70 minutos se conseguir essa vantagem já, né? Poderá faltar aí 2 jogos. Esse aí tem que ganhar esse para ser, por exemplo, o último. Então 2 jogos para terminar a temporada agora? Não, agora não. Estamos agora já dia... De quanto? Dezembro já, 12 de dezembro. Pô. E a gente tá falando de uma semana de descanso pro Flamengo antes. Depois descansa, Mara. Já descansou pra caramba. A média de idade que entrou recentemente, 30 anos de idade. Então a gente tá falando de Alexandre, de Bruno, Danilo. Henrique. O Danilo não começou esse jogo, né? Foi a dupla dos Léos, que são 29 anos ali, né? Dá pra manter a dupla, mas Pulgar, Bruno Henrique, Jorginho, Arrascaeta, Alexandre. São vários jogadores, né? Acima dos 30 anos. Esse time que entrou em campo já no Intercontinental. Talvez o Alexandre, não sei se ele mexe, né, ali, quando ele fala desses jogadores,
acho que Arrascaeta e Jorginho intocáveis. Você vai perguntar pro Arrascaeta se ele quer descansar? Arrascaeta? De saída, não, né? Como o próprio Felipe falou, que ele é o jogador mais ambicioso que ele tem no elenco, não é, Mário? E espera o jogo desenvolver um pouco, né? Porque daí você começa com o seu melhor e aí sim, dependendo como for o jogo, você vai trocando, como quase sempre o Arrascaeta sai no segundo tempo. E ele tem ainda, eventualmente, a possibilidade do Pedro em boa fase de recuperação, Jailson. Tem que ver a questão física do Pedro, né? Se ele vai ter condições, por exemplo, de atuar uma minutagem maior. Talvez ali 30, 20 minutos ele consiga jogar e já seja ali uma opção para o segundo tempo. Mas começar jogando, depois desse tempo todo, acho difícil. O Felipe destacou muito essa força defensiva do Pirâmides. Sim, então, eu estava até conversando com o Caio, né? Caio Alves, novamente, do nosso Data. Parabéns aí pelo trabalho do Caio e do Carreira também, que tá de férias, né? Meteu o miguezinho logo em dezembro. Logo agora. Tá sem trabalho, né, o Carreira? Agora, o Carreira. Logo agora. Agora quem mais As férias agora quem precisa ver o funil ali. As férias estavam marcadas antes do calendário mudar, coitado. Aí, enfim, eu tava conversando com o Caio ontem, a gente tava trocando a ideia, ele até me passou, que é o seguinte, eles jogam muito em bola longa, né? Ele que é o Maele, que é o centroavante, a referência no ataque, o artilheiro da equipe. Só, assim, eu entendi o Felipe Luiz falando do bloco defensivo, que eles vão baixar muito para fazer essa defesa ali, né? Mas eles têm uma situação semelhante, inclusive, à do Cruz Azul, do perde-pressiona, da pressão alta lá mesmo. A primeira defesa dos caras é já adiantar a linha de marcação para tentar recuperar a bola próxima ao gol. Mas o principal ajuste, assim, a principal força do time é o Churré, no meio, ele que participa de todas as jogadas ofensivas da equipe, todas. Todas as jogadas passam por esse volante. O lateral direito é muito técnico também, muito ofensivo, mas é o Maele. Tô toda hora Maiulu do PSG, Maele. Mas é o Maele que é o principal jogador centroavante. Apurei essa informação que a gente trouxe no último vídeo aí, a imprensa argentina noticiando, Flamengo tentando contratar Sousa do Racing, não procede. Pessoas do Flamengo garantem que não tem negociação. Não é uma posição que o Flamengo tem o desejo de contratar nesse momento, que é inicialmente para volante, né? Que é a posição inicial do Sousa. Muita gente acha que o Sousa chegaria para jogar na zaga. Não, ele é volante. Então o Flamengo não tem interesse, entende que está bem servido. Pode fazer uma contratação para esse setor, para essa posição? Pode, mas não seria uma contratação de investimento tão alto como seria para tirar o Sousa do Racing, porque o Flamengo já tem jogadores titulares. Seria uma reposição, uma saída do De La Cruz. Isso pessoas do Flamengo me informando, me passando quando eu fui apurar. Então, até o momento, não procede essa informação. Fica aí o aviso a vocês. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, que é muito importante para o canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ative as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, não sei se é tão novidade assim ou se é muita novidade para vocês, mas na coletiva do Felipe Luiz ele falou aí, né, sobre deixar um elenco mais fresco no jogo, que na linguagem aí dos treinadores, né, seriam os jogadores que não jogaram, né, que ficaram mais na reserva ali, e sobre ali também o elenco mais um pouco mais jovem ali por conta da carga e tudo, que quer dizer o quê? Os elencos dos 30 a mais ali, né? Arrascaeta, Jorginho, Pulgar, Royal, se jogar, Danilo, mas acredito eu que o Flamengo não deva poupar tanta gente assim, ou tantos jogadores assim. Se for poupar, acho que um ou outro, na minha opinião, acho que não deve poupar. A reta final aí de Mundial e se afunilando cada vez mais, passando do Pirâmide, já tem o PSG para enfrentar. Eu acho que o Felipe Luiz deva ir, né, com um time que jogou aí contra o Cruz Azul, mas tem essa possibilidade de ter muitas novidades no time, embora eu acho que tem que jogar o time titular, até porque o Flamengo tem que tomar muito cuidado também, porque o técnico dos caras é malandro, falou que o favoritismo é todo pra cima do Flamengo. Felipe Luiz também muito inteligente, falou na coletiva lá que está muito focado nesse jogo, porque teve algum jornalista que perguntou já do técnico do PSG, e se está pensando nisso, naquilo. Ele quis focar só nesse jogo contra o Pirâmides, disse que ia ser um jogo difícil.
então soube jogar, né? Esse jogo aí de o favorito é você, então ele também soube responder muito bem isso. E sobre essa possível contratação, tinha muito jornal argentino falando que o Flamengo já estava em cima do Sousa, em busca do Sousa. Segundo o jornalista Bené Casagrande, ele falou que o Flamengo não tem intenção de contratar o Sousa por conta do alto custo que levaria o Flamengo a tirar ele do Racing, até porque ele tem muito tempo de contrato lá. Mas acredito eu que seja porque o Flamengo esteja priorizando outras coisas e outros jogadores até melhores do que ele, porque acredito eu que dinheiro não seja o problema, já que o Babi falou numa entrevista recente que tem 1 bi aí para gastar em contratações em 2026. Quero saber o que você achou, rubro-negro, dessas informações, se foram úteis ou não, se você já sabia, se tá faltando alguma coisa que incrementar, deixe a sua opinião, sua sugestão aí nos comentários, que eu quero saber porque é muito importante, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.